Oi, meu povo, tudo bem? Nossa aula de hoje, primeiramente, né? Você sabe quem sou eu? Estou aqui há dezenas de semanas, né? Falando com vocês sobre história. Nesse caso, a história do Brasil. Nós estamos aí avançando no nosso conteúdo, né? Pode gente ouvir também é esquisito. E hoje a gente vai falar sobre, vai continuar falando, né? Da República Velha. E nós vamos ter como ponto de partida o movimento uma guerra que aconteceu na região nordeste do Brasil, chamado Guerra de Contestado. Aliás, Guerra de Canudos primeiro, tá? Vamos aqui, achei. Nós estamos aqui, ó. Então, vamos falar de conflitos que aconteceram no campo no Brasil, tá? E são importantes esses conflitos, a gente não pode esquecer desse detalhe. O Brasil, o interior do Brasil é muito sofrido, né? Com o esquecimento, são regiões geralmente muito pauperizadas, e hoje nós vamos entrar aí nas chamadas revoltas do período da República Velha. Sempre lembrando que nós estamos entre os anos de 1900, entre os anos de 1889 e 1930. Vou repetir, tá? Nós estamos entre os anos de 1889 e 1930, que configura-se como a chamada República Velha, tá? No final do século XIX, aconteceu na região nordeste do Brasil um evento muito sério, uma guerra bastante covarde, travada entre sertanejos e o governo brasileiro, entre as tropas do governo brasileiro. Isso aconteceu na região da Bahia, tá? Na região nordeste do Brasil, e tudo está ligado a uma ação de uma liderança religiosa local, né? Chamado Antônio Mendes Maciel, conhecido como o Antônio Conselheiro, né? A situação do povo nordestino é uma situação muito difícil, sempre foi, correto? E o Antônio Conselheiro é uma figura emblemática na região, supostamente, segundo as fontes históricas, ele andava com um cajado na mão, ele tinha uma fisionomia muito parecida com a fisionomia de Cristo para os cristãos, sabe? Cabelo grande, barba grande, parecia Cristo, né? E ele vai ser o grande líder religioso. Ele vai andar pelo Nordeste pregando o catolicismo, né? Defendendo a Igreja Católica, e é um pivô dessa história toda que mais tarde vai culminar na chamada Guerra de Canudos, beleza? Antônio Conselheiro, ele andava com o cajado na mão, fazendo fortes críticas a duas instituições muito poderosas, a dois setores muito poderosos. O governo, a quem ele chamava de anticristo, certo? Ele criticava o governo. Por que ele chamava o governo de anticristo? Porque o governo tinha laicizado o Estado, a Constituição de 1891 tinha laicizado o Estado, tinha separado o Estado da Igreja, né? E ele também fazia duras críticas à elite rural brasileira, porque a elite rural brasileira, principalmente a elite rural nordestina, ela explorava os camponeses, os trabalhadores rurais, e tornava as suas vidas muito difíceis naquela região. Ou seja, a Guerra de Canudos vai ser provocada, eu coloquei duas vezes aí, você me desculpa, né? A Guerra de Canudos, ela vai ser provocada por conta de uma ação de Antônio Conselheiro de convocar os sertanejos para viverem junto deles, né? Numa região às margens do rio Vaza Barris, que ele chamou de Arraial de Canudos. Tá? O Arraial de Canudos era uma região, Arraial de Canudos, era uma região onde Antônio Conselheiro viveria com os sertanejos, e nessa região os sertanejos seriam donos da terra, e a produção dessa terra resultasse seria coletivizada, supostamente. Certo? O problema é que o Arraial de Canudos acabou despertando uma certa preocupação nas autoridades que tinham medo de que o exemplo
de Antônio Conselheiro se replicasse pelo Brasil. Então, uma guerra vai acontecer entre as tropas do governo e os sertanejos, liderados por Antônio Conselheiro, armados com paus e pedras na mão. O resultado é inegavelmente uma covardia, porque houve uma guerra do exército brasileiro contra sertanejos que estavam muito mal armados, mas eles viviam ali junto de Antônio Conselheiro, uma espécie de liderança religiosa, mística, né? Uma espécie de messias. Então, como é que esse movimento é um movimento messiânico? Porque parecia que Antônio Conselheiro trazia uma palavra de consolo, uma palavra de conforto àquele povo nordestino pauperizado, extremamente sofrido. Tem uma história interessante que ele dizia que era preciso construir igrejas para combater o Estado laico, né? Ele supostamente operou alguns milagres. Na visão do povo nordestino, quem faz milagre é santo, né? Na verdade, na visão do cristão, do católico, quem faz milagre é santo. Então, Antônio Conselheiro foi visto como um santo pelos seus parceiros, e o Arraial de Canudos chegou a contar com 25 mil pessoas, segundo fontes históricas. Entende? Então, o governo falou assim, mano, você imagina se o caso de Canudos, né? Essas pessoas que vivem aí nessas terras, imagina se essa situação se replica pelo Brasil afora, entendeu? Então, o governo envia suas tropas do exército para lá, no final do século XIX, para destruir o Arraial de Canudos e matar Antônio Conselheiro e seus seguidores. Deu certo, o governo reprimiu esse movimento, o Arraial de Canudos foi destruído, e essa história toda que eu estou te contando fica muito evidente ali, né, na obra Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha, que na época foi uma espécie de jornalista que fez a cobertura deste conflito. E essa obra é uma obra muito importante para a literatura brasileira, porque ela faz uma descrição da guerra e, ao mesmo tempo, também faz uma descrição muito apurada do povo nordestino, né? Da geografia do Nordeste, né? O sertanejo, antes de tudo, um forte, o nordestino, antes de tudo, um forte, né? Dizia lá o Euclides da Cunha no seu livro chamado Os Sertões. Mais uma vez, o governo mostra qualquer tipo, muito pouco compromisso com a população sertaneja que precisava da sua atenção naquele início daquele período republicano. Tudo bem? Outro evento também muito importante que acontece também na República Velha, nesse caso, acontece aí no governo do presidente Hermes da Fonseca, foi a revolta da Chibata, uma revolta dentro da Marinha, né, que acontece dentro da Marinha, porque os negros que trabalhavam na Marinha, a Marinha recebia negros, a Marinha admitia a presença de negros no seu interior, tá? Os negros da Marinha sofriam maus tratos, principalmente negros que fossem indisciplinados, porque brancos e negros são disciplinados, é muito rigorosa a disciplina dentro da Marinha, né? E castigos, os castigos aplicados aos brancos eram brandos, e os castigos aplicados aos negros indisciplinados eram cruéis, eram chibatadas, eram chicotadas, né? Então, a Marinha, dentro da Marinha, uma revolta liderada por um negro chamado João Cândido, um almirante negro, né, vai se revoltar contra os maus tratos e contra também os baixos salários pagos pela Marinha aos marinheiros negros. O resultado é que eles conseguiram ali se amotinar, conseguiram chamar a atenção da população, o movimento foi contornado, tá? Os castigos físicos passaram a ser menos intensos e menos frequentes, até cessarem dentro da Marinha, né? E João Cândido virou um grande herói na luta contra os maus tratos dentro da Marinha brasileira. Isso escancara também, foi um grande escândalo, né? Durante o governo do Marechal Hermes da Fonseca, que era um militar, e viu em seu governo uma revolta dentro das Forças Armadas mancharem bastante a imagem daquele governo que estava sendo realmente bastante contestado. E por falar em contestado, é no governo do Marechal Hermes da Fonseca que também acontece o movimento do contestado, que tem como causa a desapropriação de sertanejos que viviam ali na região
da fronteira do Paraná com Santa Catarina. E essa região seria uma região utilizada para a construção de uma estrada de ferro, mas para isso era necessário desapropriar aquela região e tirar os sertanejos que ali viviam. Só que aí a resistência se deu, tá? A resistência se dará a partir da ação de um beato chamado José Maria. Esse beato lidera o seu povo numa resistência contra essa ação do governo de tirar os sertanejos de suas terras. Ou seja, eles contestaram a construção dessa estrada de ferro que passaria pela terra onde eles moravam. Isso aconteceu em 1912, tá? Aconteceu em 1912, não se preocupa com a data, beleza? E essa guerra se estende até o 1916. Uma guerra de resistência de sertanejos que não queriam permitir que em suas terras fosse construída uma estrada de ferro. Tá? O desfecho é a vitória do governo, violenta vitória do governo, que teve que jogar até bombas sobre os sertanejos do contestado para vencê-los nessa que também foi uma guerra bastante covarde, por conta da dificuldade que os sertanejos tinham para enfrentar as tropas leais ao governo. O desfecho é a vitória do governo e a expropriação dos sertanejos, a saída dos sertanejos de suas terras. Beleza? José Maria era uma espécie de liderança muito parecida com a do Antônio Conselheiro, lá na região nordeste do Brasil. Ele, inclusive, também é uma espécie de messias, né? Uma liderança messiânica que ajuda ali o povo sertanejo a resistir aos desmandos daquele governo que estava pouquíssimo interessado no seu bem-estar. Beleza, meus amores? E aí a gente entra no cangaço. O cangaço é um movimento que a gente costuma classificar como um movimento de banditismo social. Ou seja, bandos cometem crimes supostamente em nome da sobrevivência. O bando de cangaceiro, por que a gente chama de cangaço? Por causa da canga. O que é a canga? Canga é uma roupa. E que tipo de roupa é essa? É uma roupa que você pode usar e ela é multiuso. Você consegue colocar na canga, né? Comida, bebida, armas, né? E isso é o cangaço. O cangaceiro é quem usa canga, que anda de canga, que é essa roupa que eu acabei de classificar. E esses cangaceiros andavam aterrorizando o Nordeste praticando crimes, supostamente em nome da sobrevivência. Que tipo de crimes, Rafa? Deixa eu pensar. Assassinato por aluguel, saques a fazendas, roubo de comércio, entende? Então, eles invadiam as cidades, saqueavam as cidades e fugiam, e a polícia não os pegava. Era um bando de criminosos. Mas o que acontece? Por um lado, não dá para negar, são violentos, são criminosos, muitas vezes estupravam mulheres no caminho, no curso desses bandoleiros aí. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Esses caras, eles eram vistos por alguns como, claro, obviamente, criminosos, sanguinários, mas por outros, eles despertavam, por outro lado, eles despertavam uma certa sensação de justiça. Por quê? Porque eles tiravam dos ricos, né? Roubavam fazendas, mas eles eram criminosos, eles praticavam violência contra as mulheres, eles eram super violentos com populações das cidades que eles passavam, certo? Mas lá no Nordeste, eles eram vistos como heróis porque eles roubavam em nome da sobrevivência e roubavam sempre os mais ricos, ok? Esse é o banditismo social, é o movimento do cangaço, que tinha como principal bando o bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. O bando de Lampião foi o principal bando que aterrorizou o Nordeste do Brasil durante o início do século XX. Tá? Beleza? Aí, por volta de 1914, o presidente Venceslau Braz assume o governo brasileiro, o primeiro presidente do Brasil, assim, a dar um ar de modernidade, né, ao novo governo brasileiro. Parece ser um governo diferente dos tradicionais, que falavam sempre em defender
a classe latifundiária. Agora, o caso do Venceslau, esse cara é um pouco diferente, tá? Esse cara, ele vai lançar mão, assim, de um lema bastante interessante. Ele fala assim, olha, governar é construir estradas. Na verdade, ele é um cara que defende, né, desculpe, ele vai defender o desenvolvimento do Brasil, tá? Ele vai falar o Venceslau Braz, ele vai falar em industrialização com mais clareza do que os presidentes que antecederam ele, tá? Eu vou começar daqui de novo, beleza? E aí a gente entra no período, no chamado surto industrialista brasileiro, que vai ser muito importante nesse momento, tá? Esse presidente aí, o Venceslau Braz, ele é o primeiro presidente a falar assim, vamos industrializar esse país, beleza? E ele vai lançar a mão do chamado Código Civil Brasileiro de 1916. Esse Código Civil Brasileiro, ele é curioso, porque eu queria colocar para vocês usarem, principalmente nas suas redações, porque ele meio que oficializa um Brasil ainda muito retrógrado, sabe? Que é aquele Brasil tradicional do período colonial. Para você ter uma ideia, ele é um código que vai meio que definir papéis dentro da sociedade brasileira e vai fortalecer a figura masculina como o grande responsável pelo sustento da família. Então, pelo Código de Processo Civil Brasileiro, o Código Civil Brasileiro defende isso. Em 1916, coloca o homem como principal responsável pelo provento de sua família. E isso acaba fazendo com que o homem passe a ter um papel importante, um pouco mais importante do que a mulher na sociedade. Tá? Então, naquela época, em 1916, um Código Civil ainda meio que perpetua aquela tradicional sociedade patriarcal brasileira. Certo, gente? Então, fechou esse Código Civil de 1916. Outro detalhe do presidente Venceslau é que o Brasil participa da guerra durante o governo dele. Essa participação do Brasil na guerra é ao lado dos Estados Unidos da América. Não pode esquecer disso também. Nossa participação na guerra foi uma participação modesta. A partir da... O que nós fizemos? Mais ou menos nessa guerra, né? Nós nos alinhamos aos Estados Unidos, que era o nosso principal parceiro, isso é óbvio, tá? Tivemos alguns navios, os Estados Unidos tiveram navios afundados, né, atacados pelos alemães, entraram na guerra, e nós acabamos também sendo atacados pelos alemães, e aí a gente vai estabelecer um rompimento diplomático, né, com os alemães e entrando na guerra ao lado dos Estados Unidos. Mas, como eu disse, a nossa participação foi muito pequena, comparada à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, até que foi um pouco maior, né? Mas o que nós fizemos? Nós fizemos nós fizemos uma espécie de patrulhamento nos mares. Então, nós fizemos um papel de patrulhamento dos mares. Nós cedemos remédios para o conflito, para os nossos aliados, além de cedermos também médicos e enfermeiras, beleza? Esse foi o papel, são as funções do Brasil na guerra. Nós também tivemos um surto industrialista nesse governo do presidente Venceslau, porque a indústria europeia parou praticamente para produzir armas e munições. E a indústria brasileira aproveitou a oportunidade para desenvolver a chamada indústria da substituição. Essa é a grande causa da indústria de substituição. O fato da indústria europeia parar, correto? A indústria europeia para, e aí a nossa indústria encontra uma grande oportunidade para se desenvolver, justamente pelo fato da paradeira da indústria europeia. Nós tivemos também um surto de gripe espanhola, a gripe espanhola que atingiu o mundo todo. É muito importante levar em consideração que esse é um tema que você pode encontrar no vestibular, tá? Você sabe muito bem, nós estamos vivendo uma época muito difícil com a expansão do vírus, né? Do coronavírus, do Covid-19. Então, a gripe espanhola matou pelo menos uma pessoa de cada família de São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo menos
um membro de uma família, por exemplo, se você mora em São Paulo, pelo menos alguém da sua família vai morrer de gripe espanhola, no Rio e São Paulo, onde foram os estados mais afetados. Pra você ter uma ideia, até um presidente morreu de gripe, entendeu? Que foi o presidente Rodrigues Alves, que acabou não tendo o seu segundo mandato. Ele já tinha sido presidente, ele foi reeleito agora nessa época aí, mas não assumiu pelo fato de ter morrido pela gripe espanhola. Tá? A gripe espanhola que chegou da Europa, aí, junto por conta da Primeira Guerra Mundial, os soldados pegaram essa gripe, e depois que a guerra acabou, eles levaram essa gripe para o mundo todo e acabou chegando aqui no Brasil. Tudo bem, gente? Então, a gripe espanhola matou ali aproximadamente 40 mil, 45 mil pessoas no Brasil, beleza? É um número enorme para a época, tá? Você não pode esquecer disso também. Tá bom, gente? Esse foi o governo do Venceslau. Você percebeu que alguns presidentes eu coloco o governo, outros presidentes eu não coloco, porque não são tão importantes, tá? São mais importantes os fatos históricos. Então, isso é uma experiência que a gente tem, tá? Para fazer com que você fique decorando presidente por presidente, porque não tem a menor necessidade disso. Tudo bem? Bom, outra coisa legal que você não pode esquecer é o crescimento da classe operária. O movimento operário brasileiro cresceu bastante, principalmente com a chegada de imigrantes italianos. Havia até uma ação do governo, houve até uma ação do governo em 1907, com a criação da Lei Adolfo Gordo, que foi uma lei que proibia, você já ouviu falar dessa lei, não? Essa lei proibia que imigrantes participassem de ações políticas no Brasil. Se você é imigrante, se você for flagrado em atividades políticas, você será preso e deportado, tá? De certa forma, essa lei Adolfo Gordo serviu para prender comunista. Por quê? Porque imigrante que vinha para o Brasil e atuava no movimento operário, geralmente era comunista. Então, de certa forma, eles acabaram prendendo, essa lei acabou servindo não para prender imigrante que participasse de atividades políticas, de militância operária, mas, ao mesmo tempo, mas na verdade, ela foi criada mesmo para prender comunistas, que são basicamente é o perfil, basicamente, daqueles que participam desses movimentos. Beleza? Bom, nas fábricas, a condição de trabalho eram péssimas, porque não tinha nenhuma lei trabalhista para defender a classe trabalhadora. Então, as condições de trabalho nas fábricas eram as piores. Crianças trabalhavam, mulheres ganhavam menos que os homens, as condições de trabalho eram péssimas, as jornadas de trabalho eram extremamente extenuantes. Então, isso é um campo fértil para o movimento trabalhista, sobretudo por meio de uma ação chamada ação anarco-sindicalista. O movimento anarquista, os trazidos pelos italianos, vão usar o sindicato para agir de acordo com suas convicções. Mas, Rafa, e a lei Adolfo Gordo? A lei Adolfo Gordo existia, mas o movimento anarco-sindicalista atuava na clandestinidade. Ou seja, os anarquistas usavam os sindicatos para defender os interesses das classes trabalhadoras. Ou seja, nós falamos do movimento anarco-sindicalista. Um dos exemplos mais clássicos do sucesso do trabalho da ação sindicalista brasileira, tá? Foi a Grande Greve Geral de 1917, nitidamente influenciada pela Revolução Russa de 1917 também, ok? Então, essa greve geral é sintomática e ela reflete aí a influência da Revolução Russa no Brasil. Caminhamos para a reta final, né, da República Velha, falando um pouco da Exposição Universal de 1922. Você que gosta de saber quem era o presidente, eu te falo, o presidente Arthur Bernardes, né, ele vai fazer, o governo dele foi um governo marcado por crise econômica, porque o mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, e convenhamos, né, a economia mundial depois da Primeira Guerra Mundial é problemática, né, entendeu? Então, o objetivo dele era promover uma espécie de comemoração em relação ao centenário do Brasil, centenário da independência do Brasil. Fazia 100 anos, em 1922, que o Brasil tinha conquistado a independência em relação a Portugal. E aí o Arthur Bernardes vai promover um grande evento, né, que vai celebrar aí o centenário da independência do Brasil, com o chamado de Exposição Universal de 1922. O objetivo dele era mostrar os avanços pelos quais o Brasil passou ao longo de 100 anos de liberdade. O problema é que ele
tinha sido alvo de uma polêmica, o presidente Arthur Bernardes, dizendo que essa polêmica é em relação às cartas falsas, que são as cartas atribuídas a ele, as quais ele tinha feito duras críticas ao exército e tal, criticado setores importantes lá das Forças Armadas, e essas cartas, na verdade, eram falsas, né? Fake news, né? E acabaram manchando a imagem dele, principalmente com os tenentes brasileiros na época, tá? Principalmente os tenentes brasileiros que estavam fazendo ou liderando um movimento dentro do Exército de moralização da política brasileira. Eu já falo sobre os tenentes com vocês. Beleza? O resultado dessa exposição foi um fracasso. Tá? A exposição foi muito cara, a população brasileira não gostou, e isso manchou ainda mais a imagem do presidente Arthur Bernardes, que vai governar do começo ao fim do seu mandato, com muita dificuldade, enfrentando aí uma oposição muito forte e um clima muito ruim durante o governo dele. Em 1922, também, no governo do presidente Arthur Bernardes, criada a exposição, lançada a exposição de arte moderna de São Paulo, uma proposta vanguardista, né, uma arte mais genuinamente brasileira. Não vou me estender na Semana de Arte Moderna, porque esse é o assunto do professor de arte. Tá? Mas a ideia que assim, mostrar uma nova arte, uma arte de vanguarda que não foi muito bem recebida pela elite brasileira local. A elite tradicional brasileira estava acostumada com uma arte mais europeia e tal. Então, eles pensaram, isso aí essa arte de vanguarda, essa coisa brasileira, e não gosto não, gosto mesmo da influência europeia na arte, eu gosto de ver lá o que os europeus fazem, quero saber de arte brasileira. Essa é a opinião da elite tradicional brasileira. Só que, por outro lado, a burguesia mais emergente, a burguesia mais moderna e tal, queria que o Brasil tirasse um pouco os pés daquele tradicionalismo e se modernizasse. Então, a Semana de Arte Moderna tem a grana dessa burguesia emergente que vai emprestar dinheiro, que vai financiar esse evento. Quem são esses caras? Empresários, industriais que querem que o Brasil passe por um processo de modernização, que o Brasil se industrialize, que o Brasil fortaleça suas relações comerciais e tal. E a ideia dos caras é essa. Nesse movimento, essa semana, ela meio que cria ali, durante essa semana, foi criada pelo Oswald de Andrade, o chamado movimento antropofágico, criado por ele. Na verdade, ele queria usar elementos que ele pudesse pegar de diferentes culturas e dar novos significados a esses elementos culturais que ele absorvia de culturas diferentes. Então, vou pegar esse estilo europeu e vou adaptar à realidade brasileira. Vou pegar aquilo e adaptar à realidade brasileira, com valores nacionais, dando novos significados para a arte. Enfim, a Semana de Arte Moderna, como eu disse, não é um assunto que eu vou ficar aqui me explanando, porque é o assunto da arte, também foi muito importante ali para mostrar que existe um setor tradicional que não quer que o Brasil mude e existe um setor um pouco mais progressista que quer ver o Brasil tirar os pés daquele tradicionalismo colonial, rural, né? E pouco apegado ao desenvolvimento industrial e urbano. Beleza, meus amores? E aí a gente entra no plano ideológico. Assim. No final da República Velha, nós tínhamos um fortalecimento do fascismo no Brasil, com a liderança de um cara chamado Plínio Salgado. O movimento fascista, o movimento brasileiro, era chamado de integralismo. Então, se você falar de fascismo no Brasil, você tem que falar da Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado. Esses caras vão valorizar, entre outras coisas, aí, os símbolos nacionais, o nacionalismo muito forte, né? E eles vão inspirados no fascismo, tem até o cumprimento dos caras, né? Tipo, nazistas se cumprimentam com Heil Hitler, os integralistas brasileiros se cumprimentavam com uma saudação, né? Anauê, tipo assim, Anauê na língua indígena brasileira, eu sou seu irmão, eu sou seu amigo, uma coisa assim, tal. Então, a ação integralista brasileira é uma manifestação do totalitarismo fascista no Brasil. Tá? Do outro lado, o totalitarismo comunista tinha, no Partido Comunista Brasileiro, o seu principal representante. Fundado em 1922, o Partido Comunista Brasileiro tinha uma forte inspiração do evento russo, acontecido 5 anos antes da Revolução Russa, que aconteceu em 1917. A ideia também não é nenhum compromisso com a democracia, assim como a Ação Integralista Brasileira tinha um compromisso
com ideologia fascista, o Partido Comunista Brasileiro tinha um compromisso com a ideologia comunista, ou seja, da Revolução Russa, que era a defesa do estabelecimento de uma ditadura do proletariado. A exemplo do que estava acontecendo, o que estava em curso na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí eu falei para você, vou falar do tenentismo, né? O movimento tenentista, meus amores, é um movimento de dentro do Exército que tem ali, mais ou menos, né? No Exército, o tenente é o jovem, é aquele garoto e tal. E dentro do movimento tenentista, surge são jovens tenentes que vão questionar, entre outras coisas, o sucateamento do Exército. O que é o sucateamento do Exército? Os caras não têm dinheiro nem para comprar armamentos. Desde a Guerra do Paraguai que não se tem investimento nas Forças Armadas. Ah, por que, Rafa? Não tem? Porque o governo não tinha dinheiro. Né? Nós estamos vivendo crise, uma crise econômica. Depois da Guerra do Paraguai, o Brasil estava sem grana. Depois que acaba a Guerra do Paraguai, vem a República e a crise só aumenta. Lembra do encilhamento que eu ensinei para você? E agora nós estamos depois da guerra. Também não tem dinheiro depois da guerra, ou seja, o Exército Brasileiro está sem grana. Tem uma ideia? O sucateamento do Exército Brasileiro, olha o contestado, olha a Guerra de Canudos, os caras demoraram 4 anos para vencer sertanejos que estavam armados com pau e pedra. Isso é um claro indicativo de que as Forças Armadas estavam realmente bastante fragilizadas. Tudo bem? Eles defendiam melhores salários, eles queriam maior participação nas decisões políticas, desde o governo do presidente Hermes da Fonseca, que os militares não dão as cartas, né? Eles queriam ter uma vida mais justa logo depois da aposentadoria, com aposentadorias com dinheiro, com salário melhor e tal. E aí eles vão se manifestar. Em 1922, um levante na região, no Rio de Janeiro, onde 17 tenentes serão assassinados, né, na chamada Revolta dos 18, ou Levante dos 18 do Forte. Supostamente é que esses tenentes tomariam o poder a partir de uma ação militar que sairia do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Não deu certo. Né? Os paulistas acabaram também, tenentes em São Paulo, acabaram também se manifestando lá na cidade de São Paulo, tomando o controle por alguns dias da cidade de São Paulo, mas também sofreram forte repressão por parte do governo. Tá? E o mais emblemático movimento tenentista foi a Coluna Prestes, que aconteceu durante 1925 e 27. Militares dos 2 estados, de São Paulo e do Rio de Janeiro, tinham como liderança Luiz Carlos Prestes, que era um comunista que havia ajudado na fundação do Partido Comunista e que mais tarde, inclusive, vai receber treinamento comunista na União Soviética. Luiz Carlos Prestes monta uma coluna de pessoas que vai andar aproximadamente 25 mil quilômetros pela América Latina, fazendo uma defesa da moralização do serviço público, lembrando que o Brasil é um país muito corrupto e tal, aí já era, né? Então, os caras defendiam a moralização do serviço público, defendiam o voto secreto, porque as pessoas não tinham sigilo na hora de votar. Não é que nem hoje que você vota e ninguém sabe quem você votou, não existia isso. Tá? Defendia o fim do privilégio das elites, que há muitos anos tinham praticamente o monopólio da política brasileira, faziam esses pedidos, né? Defendiam, tinha essa pauta aí, marcada pela moralização do Brasil. E o movimento fracassou, só que esse fracasso vai acontecer só nos anos 30. Na verdade, a Coluna Prestes vai tentar dar um golpe de Estado lá nos anos 30, num episódio conhecido como Intentona Comunista, mas daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. Vou falar com vocês quando eu estiver falando de Getúlio Vargas, porque isso aconteceu na era Vargas. Mas a Coluna Prestes foi a mais emblemática ação dos tenentes, que andaram 25 mil quilômetros aí promovendo uma espécie de conscientização da população acerca da importância da moralização política brasileira. E aí a queda da oligarquia se deu no governo do presidente Washington Luiz. Bonito esse nome, né? Washington Luiz. O presidente Washington Luiz falava assim, olha, um país moderno é um país que constrói estradas. O cara construiu um monte de estrada. Tem até estrada com o nome dele hoje. Washington Luiz. Não sei se você já andou por ela, uma estrada muito bonita e tal, né? A ideia dele é essa. Mas o que ele vai fazer? Ele já corta no meio
a qualquer compromisso com a democracia, ele vai criar uma lei de controle à imprensa, chamada Lei Acelerada, que é uma lei de censura à imprensa. Tá? A imprensa será censurada em seu governo por conta de uma série de fatores, entre eles a própria fraqueza, a fragilidade da República Velha. Agora, esses presidentes que defendem os cafeicultores já estão sem prestígio, a imprensa está atacando bastante, e ele, para não perder o poder, ele vai censurar a imprensa. Ele traz para ser o seu ministro o Getúlio Vargas, que você conhece muito bem. Né? O Getúlio Vargas ficou famoso numa revolução lá no Rio Grande do Sul, em 1923, na qual eles impediram a continuidade de um grupo político que estava lá no poder há muitos anos. O Getúlio Vargas veio para ser ministro do Washington Luiz. E o que o Getúlio faz? O Getúlio vai fazer assim, ele vai tomar uma medida que vai agradar muito os cafeicultores que estavam quebrando nessa época. Ele vai desvalorizar a nossa moeda. Quando você desvaloriza a moeda local, você valoriza a moeda internacional. Então, os cafeicultores, ficaram muita grana. Por quê? Porque o que eles vendem? Café. E eles vendem café para quem paga eles em dólar. Entendeu? Então, como a nossa moeda estava desvalorizada, eles vendiam café em dólar, e isso foi muito bom para os cafeicultores. Por isso que Getúlio é assim, ó, no começo do governo de Getúlio, lá na frente, ele vai agradar os cafeicultores, porque já estava agradando. Entende? Então, Getúlio foi o ministro que vai desvalorizar a moeda nacional, certo? Ele ganhou projeção na Revolução Gaúcha de 1923. Você não precisa entrar nesse detalhe, é porque assim, eu quero que você saiba o seguinte, que Getúlio não caiu do céu, tá? Getúlio, você tá agora você aparece? Não, ele não cai do céu, ele é um cara muito famoso no Sul, tá? Ele foi um líder político no Sul, ele governou o Sul, e agora ele é ministro do presidente, tá? Então ele chega e apresenta como um grande defensor aí, por exemplo, da classe cafeeira, ao promover a desvalorização da nossa moeda em relação ao dólar, e isso favorece muito quem exporta. Tá? Durante o governo do Washington Luiz, que tem a quebra da política do café com leite. Por quê? Porque o Washington Luiz queria emplacar o novo paulista. O Washington Luiz era de São Paulo. Ele queria emplacar mais um paulista. E na política do café com leite, Minas queria falar assim, dessa vez eu queria o mineiro. Minas fala, eu queria colocar o mineiro aí e tal. Então, Júlio Prestes é o cara indicado pelo presidente da República. Então, Minas fica meio chateado. O que Minas faz? Chama para conversar 2 estados poderosos que podem ajudá-la a vencer uma eleição contra São Paulo. A política do café com leite já não existe mais. Minas e São Paulo estão brigadinhos. Então, o que Minas faz? Minas chama o Rio Grande do Sul e a Paraíba e fala assim, partiu aliança? Partiu formal aliança? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba falam partiu. Tá? Então, os caras criam a chamada Aliança Liberal. Uma aliança de estados poderosos contra São Paulo, contra a ideia de São Paulo emplacar mais uma vez um paulista na presidência do Brasil. Nessa época, não adiantou Getúlio, não tinha nada, porque quem quebrou foram os Estados Unidos. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebrou, os Estados Unidos quebraram e com ele o mundo todo quebrou. Não é? E aí os cafeicultores faliram, quebraram todo mundo. E aí foi mais ou menos na época da eleição. E aí essa eleição coloca frente a frente o Júlio Prestes, que é o candidato do governo, e Getúlio Vargas, que é o candidato da oposição, formada pela aliança entre Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Tá? Como você sabe, o voto nessa época era um voto de cabresto, os estados fraudavam as eleições, entende? E o governo, então, fraudou as eleições. E o Júlio Prestes venceu o Getúlio, apesar de Getúlio ser muito forte. A vitória do Júlio Prestes até foi aceita pela turma do Getúlio. Getúlio falou assim, beleza, perdemos, tal, né? Deixa o Júlio Prestes governar, na próxima eu tento entrar. Foi quando aconteceu a Revolução de 30. Por quê? O que aconteceu? O João Pessoa, quem que é esse cara? Esse cara era do grupo do Getúlio. E o Getúlio Vargas perdeu a eleição e o João Pessoa seria o vice-presidente se o Getúlio vencesse. Como os dois perderam, claro, o presidente e o vice perderam, o que aconteceu? Eles foram para suas bases. João Pessoa foi para sua terra na Paraíba, Getúlio voltou para sua terra no Rio Grande do Sul. Aí o João Pessoa se envolveu com uma mulher casada lá e acabou sendo assassinado. Ele foi assassinado, um crime passional. Né? E esse crime passional acabou virando um crime político. E usaram a morte de João Pessoa para justificar o seguinte, olha, quem mandou matar João Pessoa foi o Júlio Prestes, o nosso oponente. E se o Júlio Prestes mandou matar João Pessoa, ele não tem o direito de estar no poder.
entendeu? Então, Minas Gerais e Paraíba, né, e o Rio Grande do Sul lideram uma ampla revolução com o apoio das Forças Armadas para impedir Júlio Prestes, que foi o candidato vencedor das eleições, de governar. E conseguiram. O Júlio Prestes foi impedido de governar. Getúlio Vargas, que foi o candidato derrotado, vai assumir o poder do Brasil. A Revolução de 30 coloca no poder o candidato que perdeu as eleições, certo? E, claro, como eu falei para você, ele vai ter o apoio dos cafeicultores, não é? Porque os cafeicultores tinham a proteçãozinha dele no passado. Então, ele vai ser aprovado pelos o Getúlio, candidato empossado, sem direito nenhum de estar no poder, tá? Ele vai ser muito querido pelos cafeicultores, pelo fato dele ter desvalorizado a moeda, vai ser muito estimado pelos militares, porque eles gostavam do Getúlio, do jeitão gaúcho dele, burocrático, e o Getúlio era muito nacionalista, né? E a burguesia, que era também muito querida, né, por Getúlio, e a recíproca era verdadeira. O Getúlio era um cara que estava falando em industrializar o Brasil também. E a burguesia, claro, vai gostar muito disso. Então, o Getúlio é o queridinho da galera e vai ser por isso que ele vai assumir o poder num governo provisório. E ele começa aí uma historiazinha interessante na história do Brasil, né? Uma trajetóriazinha interessante na história do Brasil, né? Começa a governar o Brasil em 1930 e só vai parar de governar o Brasil em 1945. Ele ainda volta, tá? Volta e depois termina daquele jeito que você sabe como ele terminou, com um suicídio naquela manhã do dia 24 de agosto de 1954, que foi o dia também do aniversário da minha avó. Beleza? Foi legal? Curtiu? Eu volto na próxima aula falando com você um pouco sobre a Era Vargas. Amo vocês. Contem comigo sempre. E lembre-se, essa aula é gravada. Não entendeu, volta. Não entendeu, volta de novo. Se não entendeu, volta de novo, até você entender, porque a aula é gravada. Tá bom, gente? Um beijo. Fica com Deus. Amo vocês. Beijoca.